Obrigado, Eliane. Bom dia, pessoal. Vou fazer aqui uma apresentação sem nada muito definitivo, ninguém tem soluções, eu vou colocar o meu ponto de vista e vou tentar colocar para vocês o que eu, na minha opinião, são os desafios que a gente tem, né? Vai ter um pouco de repetição, quem teve, né, no CBC ou no SBCC recentemente, mas eu vou tentar passar rápido. Então, né, não vou falar que está aquecendo, né? Estamos vivendo isso em São Paulo. Esse dado eu acho super legal, né? Que 97% dos 30 meses mais quentes desde 1940 são do ano 2000 e 13% em 2023, né? Nossa demanda de eletricidade, batemos um recorde aqui na semana passada, né? 101 megawatt de demanda num dia, e isso está associado ao pico de ar-condicionado. Tá? Isso é do calor, logo viramos blackouts, né? Tem os ventos, né? Esses ventos, né? É muito interessante, o cara da Enel chamar de absurda o vento que acometeu São Paulo, né? Ele é perfeitamente esperável e ele vai se repetir, né? O que não pode é, né, as empresas estarem despreparadas para isso, né? E estão vendo aqui que o enterramento simples dos fios também não resolve, né? Então, isso aqui são todos eventos extremos, a causa principal é a emissão de CO2, né? E aí eu acho que está todo mundo agora convencido, né? Algumas pessoas aí não tiveram problema com a chuva nem com o vento, mas ficaram sem energia por 4 dias aqui em São Paulo, inclusive o Hub, que ficou sem energia por mais de 48 horas. Né? Não tem lugar seguro para ninguém, ninguém estará seguro no mundo exposto a eventos extremos. E isso vai definir a política, vai definir política pública, vai definir a relação das pessoas com o CO2, que é a principal causa. Né? E eu não preciso dizer para vocês, né, da importância do CO2, do cimento para o CO2, né? Então, como é que a gente aumenta a concentração do CO2 na atmosfera? A primeira é destruição da biomassa nativa. A floresta amazônica e as outras são depósitos, carbono, CO2, fixado por fotossíntese, está aí há milhões de anos. Né? Cada vez que eu queimo a floresta ou degrado a madeira, ele vai para a atmosfera. A outra é queima de combustíveis fósseis, né? Qualquer coisa que a gente usa tem combustíveis fósseis, o diesel, o pet coke, do fazer o concreto, o cimento, etc., né? E a decomposição do carbonato, né, do calcário, nos fornos de cimento, para fazer aço, para tratamento de água e um monte de outras coisas. Mas é muito importante no cimento, né? Então, uma tonelada de óxido de cálcio gera 0,78 toneladas de CO2, né? Tem essa equação aqui que eu não vou deixar vocês aborrecidos com ela, mas é tudo uma equaçãozinha química, né? E aqui está a variação do CO2 da eletricidade brasileira. Isso já é medido em muitos casos, né? A gente teve aqui um pico de 140 gramas de CO2 por quilowatt-hora. Isso é muito baixo. A eletricidade indiana tem 900 gramas de CO2 por quilowatt-hora. Nós estamos relativamente bem, mas quando tem seca, isso vai aumentar, o pico aumenta, né? Bom, para mudar esse quadro, no mundo inteiro está se apelando para a precificação do carbono, botar um preço nas emissões de CO2. Isso torna competitivas soluções de baixo carbono e menos competitivas intensivas de carbono, né? Isso foi aprovado por consenso numa reunião do Senado brasileiro, um lugar super conflagrado, né? A indústria do cimento apoia a precificação de carbono, né? FMI apoia a precificação de carbono. Muitos países, tem um mapa de países que já têm precificação de carbono, né? Então, isso virá e vai implicar em materiais cimentícios, né? Daqui está a coisa do cimento, a emissão global do cimento. Em vermelho é a do combustível e em azul é da descarbonização do carbono. Isso aí acontece na produção do clinker, né? Então, nós não temos como fazer cimento com carbono zero, porque eu preciso fazer clinker, para fazer clinker eu tenho que decompor o calcário. Posso até usar biomassa renovável como combustível. Caro, vai ser inviável em grande escala, mas eu poderia reduzir. Mas, né, o mínimo que eu vou ter aí de CO2 para fazer o clinker é aproximadamente 500 quilos de CO2 por tonelada de clinker. Então, é bastante complicado. Estratégia global da indústria tem sido, né, reduzir a fração de clinker. Isso aqui é a evolução da indústria brasileira desde 1990 até os dias de hoje. Você vê que aqui está
mais ou menos estagnado, né? Troca o clinker por escória, por cinza volante, né? Processo baixo, de baixo custo até agora, mas isso não vai se sustentar no longo prazo. Bom, se vier o preço do carbono, e aqui eu fiz vários cenários de preço de carbono, né? Uma coisa super agressiva, mas aqui, né, uns 50, 100 dólares a tonelada, o preço do carbono vai evoluindo ao longo do tempo e hoje a gente trabalha aí com ele a 100 dólares, 120 dólares a tonelada em 2050, na média mundial, mas na Europa já tem imposto de 100 dólares a tonelada e a 65 dólares, 60 euros a tonelada, a grande indústria alemã pede para subir o imposto, tá? Então, estamos falando de um clinker que tem um preço aqui de 30 dólares, o clinker indo aqui para uns 70 dólares, mais do que dobrando, né? Isso significa, né, uma coisa que o preço do cimento vai ser uma função do teor de clinker, né? Quanto mais clinker tem o meu cimento, mais CO2 ele vai custar, né? A aplicação industrial do cimento, concreteira e tudo mais está aí, está de 0,7 para cima, mas eu diria até de 0,8 para cima, e as construtoras estão demandando resistências muito altas nas primeiras idades, que está empurrando o teor de clinker para valores que são insustentáveis no longo prazo, né? O CO2 no concreto vem quase que exclusivamente do cimento, né? Que fiz dois cenários, um concreto super agressivo, com 30% de clinker, 250 quilos. Seria um CP3 com 250 quilos, dá para dar uns 80 quilos de CO2 por metro cúbico. E aqui um CP5 com 400 quilos, né? Mais típico de aplicações industriais, né? Está aí nos 350 quilos de CO2 por metro cúbico, né? Para vocês terem uma ideia, então isso varia bastante. Bom, aumentou o custo, diminui a competitividade, tá? Porque coisas que são mais caras que os materiais cimentícios vão ficar mais baratas, certo? A percepção com as mudanças climáticas, os eventos extremos, a percepção do mercado de materiais ricos em CO2 vai mudar, né? Isso é uma coisa bastante complicada. E então se espera, e aí a indústria do cimento, isso é um trabalho da GCCA, da Global Cement and Concrete Association, que esta precificação do carbono vai levar a ganhos de eficiência. Quer dizer, os usuários de cimento vão usar menos cimento para fazer concreto e menos concreto para fazer as coisas, ou menos materiais cimentícios para fazer as construções, tá? Então, uma redução de 30% aí na expectativa, no mercado de cimento, não que vai diminuirmos a produção, vamos crescer 30% abaixo do esperado, por causa da precificação do carbono. Isso tem consequências para todos vocês, né? Para todos nós, né? A indústria brasileira tem um roadmap, o Massucato, o Walter, da BCP estão revendo ele hoje, envolvendo toda a cadeia, né? A gente está com essa, porque no teor de clinker, né, o que governa, né? Mas vejam, nós chegar a 50% de clinker na média não vai ser fácil, e mesmo assim, se eu quiser chegar a carbono zero, que é a meta oficial da maioria das empresas, e talvez vai ser imposto pela realidade, né? Porque isso ficar complicado. Isso aqui tudo é custo. Eu pago imposto, mas eu vou ter que capturar, né? Em algum lugar eu vou ter que capturar. E a captura de CO2 é um negócio tipicamente, né, de 40, 50, 100 dólares a tonelada. Tudo vai depender de onde é que eu preciso levar esse CO2, qual é o mecanismo, tá? Então, hoje, eu diria que é 100, 120 dólares a tonelada. Então, são coisas... Dobra o CAPEX de uma cimenteira, dobra o consumo de energia de uma cimenteira, vou precisar de energia renovável, da eletricidade, né? Então, são coisas que têm muitas consequências, exigem muitos investimentos e não vão ser fáceis. Bom, então, a competitividade, né, e das inovações, eu vou ter que inovar, e a competitividade dessas inovações deve considerar o custo futuro de carbono, né? Eu não posso olhar para uma inovação e dizer assim, hoje ela é mais cara, mas isso é irrelevante. Será ela a solução mais cara no futuro? Ela pode ser mais cara hoje e ser mais barata no futuro. Então, esse é o desafio, né? Deixa eu mudar. Bom, então a redução de CO2 no cimento e no concreto é uma prioridade absoluta, né? A outra coisa que nós temos que considerar é o envelhecimento e a redução progressiva da nossa força de trabalho, né? O Brasil está bem mais velho, é muito rápido esse processo, né? E os velhinhos, assim, têm pouca mobilidade e tal, né? Pouco controle nas mãos, enxergam mal, não têm força física, né? E a nossa força de trabalho vai começar a diminuir em 2037, de acordo com a última previsão do IBGE.
Cada ano entra menos gente na força de trabalho. A partir de 2037, 15 anos de agora, a força de trabalho começará a diminuir de maneira absoluta. Vamos ter mais gente. Então, hoje a construção já reclama, tá, disso. Falta mão de obra. Imagina no futuro. A segunda coisa, hoje o Brasil cresce porque cresce a força de trabalho. Nossa economia cresce 2%, é o que está crescendo a nossa força de trabalho. No futuro, cada vez menos o nosso crescimento vai poder depender da força de trabalho. Crescimento econômico vai depender de ganhos de produtividade, né? Então, vai reduzir mão de obra, vai encarecer mão de obra, soluções de competitividade, a competitividade de soluções intensivas de mão de obra vai reduzir, tá? E os crescimentos econômicos dependem disso, né? A nossa competitividade na construção é 1/5 da média mundial, ela é muito baixa, né? Isso implica em trabalhadores que não ganham muito, né? A nível de país, a competitividade a diferença entre qualidade de vida e ruim ou má, e isso vai se agravar, né? Porque isso sempre é comparativo. Uma companhia é sobre a sobrevivência. Então, a gente tem que reduzir CO2 e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade para ter salários atrativos, né, e uma construção que se desenvolve, cresce e gera riqueza, né? Quer dizer, qual é o cimento e qual é o concreto, quais são os produtos da construção, tá, para um mercado uma construção de alta produtividade, né? Como é que isso, na construção formal, eu vou ter que industrializar? Tudo que é empilhar tijolo, argamassa, vai reduzir o mercado. Não vai desaparecer, mas vai reduzir o mercado. Vai ficar menos competitivo. Haverão outras soluções com menos mão de obra, com menos esforço físico, que vão ficar mais atrativas até para a mão de obra, né? E nós temos aqui o nosso desafio da construção informal, que eu não vou falar hoje, mas é um desafio por si só, né? E aqui, só para registrar, apenas 10% dos materiais cimentícios, o cimento, vai para a construção que eu considero industrializada e com futuro de longo prazo, que é basicamente pré-moldado, né, e fibrocimento, né? Não que o pré-moldado e o fibrocimento atuais cumpram as nossas metas de carbono, eles não cumprem, mas do ponto de vista de produtividade, eles são sistemas bons. Eu acho demais essa frase, né? Eu gosto de coisas provocadoras, e o Paul Krugman, essa ele matou, né? Não, é um negócio exponencial, 2% ou 3% ao ano. Num ano para outro é 1%, mas em 10 anos de diferença é muita coisa. A gente vê a China. Bom, então nós estamos de outras soluções, né? As soluções técnicas são infinitas. O que tem de cimento e concreto sem carbono, tem um monte de coisa por aí, né? O problema é quando começa a pensar em custo, que inclui o carbono, né, em meio ambiente, focado no CO2, e nas pessoas, a coisa fica bem mais interessante. Nós precisamos de soluções que vão mudar o mundo, que podem garantir a competitividade de todos, estão nessa interseção pequena. A maioria das pesquisas e ideias, coisas que a gente pensa hoje, vou aumentar aqui, vou inovar para reduzir o meu prazo de obra. É importante, está aumentando a produtividade, mas talvez exige muita força de trabalho, tal, né? Então, eu preciso pensar no sistema global, tá? Então, o futuro é este, baixo carbono, mais produtividade, né? E aí, o que vai ter para a gente é uma jornada, o que a gente está chamando lá no CBCS, é a jornada de baixo carbono, né? Eu quero começar dizendo que a primeira coisa para entrar na jornada de baixo carbono é controle do processo. E eu gosto do conceito de Taguchi, que fala que variabilidade é uma perda. E na produção de concreto, de produtos que têm FCK, toda a minha variabilidade é dinheiro jogado fora. E no nosso caso atual é CO2 jogado fora. Então, o nosso inimigo número 1 é a variabilidade. Vale para a produção de cimento, vale para tudo. A diferença entre o que eu quero, né, como eu trabalho com valores estatísticos, eu preciso ter o meu processo sob controle. E o nível de variabilidade na indústria de concreto brasileira, mesmo em alguns casos do cimento, né, não vou nem falar das obras que são artesanais, é muito grande, né? Eu tenho desalinhamentos em prédios de 10 centímetros, e aí eu vou encher de argamassa, e por aí vai, né? Então, a questão da variabilidade na construção, para mim, quer se preparar para o futuro, comece controlando o teu processo, né? E algumas coisas, e não dá para dizer que eu não vou controlar o processo sem mudar nada. Eu vou ter que mudar, o meu fornecedor vai ter que mudar. Isso é um trabalho de longo prazo. Estamos voltando às origens, né, da qualidade, né? Os mais velhos aqui vão lembrar disso, né?
Depois eu tenho que conscientizar e mobilizar a equipe, né? Eu preciso educar as pessoas, inclusive meus clientes, meus fornecedores, né? Sobre quais são as fontes de CO2, né? E eu preciso também que eles entendam, e a gente precisa entender melhor, eu acho que todos nós temos que pensar ainda nisso, quais são os riscos que os eventos extremos trazem para a empresa, né? Eu vou precisar botar um gerador, como é que vai ser um gerador a diesel, né? A minha planta industrial pode ficar sem água, ou vai ser inundada, ou o meu telhado está pronto para voar, né? São coisas que eu vou precisar discutir, né? Como é que isso afeta a minha equipe? Se eu não tiver a minha equipe mobilizada, né? E quais são as soluções que os competidores, né, no mundo estão adotando, né? Nada será conseguido sem uma equipe mobilizada. Isso implica mudanças e a equipe resiste a mudanças que ela não entende. A gente viveu isso na qualidade e a gente vive isso na nossa unidade Embrapa, na Poli, trabalhando com empresas, a resistência da equipe da empresa às inovações, pagas e contratadas pela diretoria. A equipe resiste, e resiste por interesse próprio, por faltar compreensão. Então, essa é uma coisa importante. Depois, vou ter que fazer um inventário de carbono. A gente avançou, a gente já tem o SIDAC, ele é um programa pago aí pela Comunidade Europeia, é um software, está aí o site, dá para entrar lá. Ele tem alguns dados, tem bastante dado de CO2 genérico, né? Não é de uma empresa, então tem uma incerteza. E ele é uma metodologia brasileira, vai estar associada aí à política pública. Hoje está sob o guarda-chuva do Ministério das Cidades e o MME. Tá? Então, ele é um sistema bem simples, onde eu vou medir CO2 e energia, né? Simples, fácil de medir, acessível para pequenas empresas, né? Integrável em políticas públicas e é uma coisa que é a nossa primeira etapa de medir e controlar as questões ambientais, né? Na política, baby steps, né? Ele usa critérios da ACV, avaliação do ciclo de vida, né? Onde os impactos ambientais são os fluxos de materiais e energia, né? Você tem que medir o fluxo de material e energia ao longo de todo o meu ciclo de vida, né? E isso me permite estimar os impactos ambientais, né? Isso é a nossa abordagem. O meu ciclo de vida, ele, né, aqui está o meu processo produtivo, tal, posso enxergar ele assim, mas ele, na verdade, é muito mais complicado. Tem os meus fornecedores, os fornecedores dos meus fornecedores, todo mundo vai ter que medir. E tem o futuro, né? Não interessa qual é a pegada do metro cúbico de concreto. No final do dia, a construtora vai estar preocupada qual é a pegada do prédio que ela está fazendo, porque isso vai ter consequências para ela e para os filhos do dono da construtora, para os clientes, né? Então, não adianta eu fazer um concreto ótimo na minha porta da fábrica que vai exigir que eu aumente, vai demorar para ganhar resistência, eu vou ter que exigir que eu aumente a quantidade de concreto para poder desformar na data que o cronograma da obra demanda, porque dinheiro sempre é importante, né? Então, eu tenho que pensar no futuro, né? Tenho que pensar em tudo, né? Os indicadores do SIDAC hoje são esses três, né? CO2, energia primária. Para a questão da biomassa, tem o estoque temporário de carbono biogênico, né? Que é contabilizado separado. Ele está sendo integrado no PPQPH, vai ser integrado a partir do ano que vem no Procel, no selo Procel Edifica, né? Então, você vai quantificar a ideia, né, que a gente vai quantificar, cada empresa mede a sua e exige dos seus fornecedores. O fornecedor vai ter que contar o dele. Tá? Então, isso é um esforço gigantesco de geração de dados e a gente simplificou ele dramaticamente, né? Uma metodologia desenvolvida pelo CBCS desde 2014, que permite a gente chegar lá. Tá? Depois do inventário, se eu tiver os meus parceiros, os meus concorrentes setoriais e os concorrentes que são de outros setores que disputam o mesmo mercado, todo mundo fizer, eu consigo fazer benchmark. Isso é super importante. Interessa a minha pegada de CO2? Interessa, mas interessa a minha pegada de CO2. Eu vou ser competitivo na medida que eu tiver uma pegada melhor que os meus competidores. Esse é o grande negócio. Sem benchmark, isso não tem futuro. Todo o modelo europeu de CO2 não está baseado em benchmarking, isso é um problema fundamental, é uma vantagem que a gente tem no Brasil, né? Vou dar um exemplo aqui do primeiro benchmark que a gente fez, foi a BCP. Esqueci de botar o logo novo da BCP aqui, apaguei o velho e quis botar o novo e esqueci, Walter, lamento. Tem um logo novo, botei lá na frente, não botei aqui. O Walter Eu está tô com o com o velho velho ainda. ainda aqui. Um horror, um horror. O novo é bem mais bonito. Então, isso aqui é de bloco de concreto, tá? Os canadenses, na base de ACV deles, têm um valor para todos os blocos de concreto do Canadá. Aqui tem 30 empresas brasileiras, e aqui está a emissão de CO2
né? Aqui de 0, se pegar o azul aqui, de 0,6, que é bloco estrutural, de 0,6 até 6 kg de CO2 por metro quadrado de parede. Tá? Ah, não, por bloco, por bloco. 6 kg de CO2 por bloco, de 0,6 a 6. As pontas aqui foram auditadas pelo Senai, lá do Rio de Janeiro, que visitou as empresas, né? E 50% da produção brasileira está abaixo de 1,1 kg de CO2 por bloco. Se eu quero ser competitivo, eu tenho que estar aqui. Se eu estiver aqui em cima e tiver um imposto de carbono, eu estou ferrado. Basicamente é isso, né? Nós estamos trabalhando agora também, junto com o Ibracon, e um benchmark de CO2 e estrutura de concreto armado, né? Aqui eu tenho um indicador de consumo de metro cúbico de concreto por metro quadrado. Para cada um vai ter aqui uma pegada de CO2, eu não botei o dado. Mas é para vocês terem a mesma coisa. Eu tenho edifícios com pegadas muito diferentes, alturas diferentes, mas veja que o edifício pior, com maior quantidade de concreto e, consequentemente, maior pegada de CO2, é esse prédio aqui que tem 20 andares. Aliás, é 23 andares. 23 andares. Então, eu também tenho um prédio de 23 andares aqui embaixo, né? E o mais baixo são os maiores de 15, mas eu tenho um de 15 aqui em cima. Tá? Então, a concepção arquitetural e o projeto de estruturas vão ser extremamente importantes nessa estratégia, né? E muitas coisas e medidas que o projetista toma têm a ver com a confiabilidade da cadeia de suprimentos e com a execução da obra e tudo mais, né? E também com a forma com que ele calcula. Então, isso tudo vai ter que ser pensado e vai ser precificado. Mais um exemplo, né, que eu peguei as DPDs, Declarações Ambientais de Produto, do concreto, do aço, para concreto armado, que a Gerdau e a Arcelor publicaram, né? Então, são uma função do teor de sucata que eles estão usando, né? E o que a gente consegue ver, né, que já a Arcelor já lançou aqui um produto de baixo carbono com mais sucata e energia renovável, tá? Então, começa a competição verde, né? O benchmark vai gerar a competição verde que é o que a gente precisa. O CBSS está trabalhando com essa jornada de baixo carbono, né? E aí eu acho que é fundamental que as pessoas se engajem nos projetos setoriais, que cada associação tenha um projeto setorial para a sua jornada própria de baixo carbono. O Hub pode ajudar nisso, mas isso é um papel fundamental das associações com os seus associados, né? Para gerar um processo. Se tiver a jornada setorial, né, eu posso ter o inventário de carbono da empresa, do setor, né? Eu posso ter o benchmark setorial e o inventário e o roadmap do setor, né? Isso é super importante, né? Bom, depois de inventariar, né, a gente vai publicar a declaração ambiental de produto. E dentro do SIDAC vai ter a declaração ambiental de produto digital, né? É um dataset, tem um QR Code, um endereço permanente, você não precisa fazer um PDF e tal, e ela vai ficar na base de dados, qualquer um pode acessar, né? Então, isso é uma coisa, é assim que vai funcionar, né? E depósito da informação, depósito do benchmark, eu vou entrar em melhoria contínua, né? E essa é uma fronteira dinâmica. Os meus clientes melhoram, todo mundo tem acesso ao benchmark, todo mundo sabe onde está e todo mundo quer melhorar, né? E se o cliente começar, se o PBQPH começar a precificar isso aí, vai, tá? Isso aí vai ter. E aí é para a saída, então, no final, é inovar, né? A saída vai ter que ser inovar. Inovar buscando maior produtividade e baixo carbono, né? A inovação é um negócio de risco e de médio prazo. O pessoal, a academia não resolve o meu problema, ela não consegue resolver. A academia está aqui, baixa maturidade tecnológica, não entende os problemas do mercado, ela não é mercado, né? E o que interessa, o que é inovação é o que está no mercado, aqui TRL9, né? Tem que entrar aqui empresas e Estado. Se esse aqui é o investimento da academia, isso aqui é ordens de grandeza maior. Estamos falando de milhões, centenas de milhões no caso de cimento. E talvez dezenas de milhões no caso de um fabricante, né? E o Hub, que ele está aqui tentando colar a academia e preencher o que a gente chama aí do Vale da Morte. Esse é o Hub, né? Mas se eu quero ter inovação no futuro, precisa começar já. Precisa começar já, né? Requer anos de investimento, requer CAPEX, requer fábrica, requer equipe, requer resolver os problemas da inovação e jogar fora as inovações que não prestam.
Para reduzir esse risco, no Hub, o Hub está centrado em consórcios pré-competitivos de inovação. Tá? A gente está querendo fazer inovação avançada, baixo risco, temos 3 consórcios hoje, inteligência artificial, né? Super importante no controle, temos o consórcio de cimento com aditivos funcionais, grande potencial, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a ter a norma disso, se der tudo certo, e os resultados são muito bons, e o de impressão 3D, né? Então, isso aqui tem grandes vantagens, né? Tem muito recurso público para inovação. Isso aqui é fundo sem retorno, e aqui é com retorno, com 12, 15 anos de carência. É muito bom, juros negativos, né? O problema é que as pessoas falam assim, mas esse negócio é caro. Não posso pensar assim. Quando a inovação atingir o mercado, qual vai ser o custo do carbono? Tá? Tem empresa hoje trabalhando com $150 a tonelada de CO2 para P&D e 50 para CAPEX. Tá? Quando a inovação atingir o mercado, qual é o custo da mão de obra? Meu produto será competitivo naquela mão de obra, naquelas condições, né, para aquelas demandas de produtividade? Então, inovação significa desenvolver tecnologias que não necessariamente são competitivas hoje, mas que serão no futuro. Tá? Então, esse é o problema, né? Você precisa calibrar aí o que é que vai acontecer no futuro. A derivada do que eu vejo é que a mobilização da população brasileira vai ser muito forte e muito rápida, né? 4, 5 dias, 10 dias sem chuva, sem ar, sem eletricidade é uma coisa, quando chegar a água vai ser pior. Né? Então, eu tenho que pensar o impensável, né? Então, reduzir o CO2 no cimento, clinker no cimento, o clinker no cimento, o cimento no concreto e o concreto na construção, né? Nós vamos focar nesses 3 aqui, né? Para reduzir a pegada do CO2 no cimento e no concreto, a solução usual é adições ativas, mas elas são lentas e isso aqui é um cimento com 50% de escória, muito lento para uma construção de alta produtividade. Soluções atuais não vão longe, né? Então, eu tenho que sair, né? Eu estou hoje aqui, o concreto industrial, né? E eu preciso chegar aqui, então eu preciso jogar concreto industrial para cá, né? Qual é a solução que a gente vê? A gente vê usar filler, que acelera a hidratação, né? E a outra, como é que eu vou reduzir cimento no concreto, né? Bom, aí depende do que cimento eu tenho. Se o meu cimento tem muito filler ou menos filler, mas só para mostrar quanto ligante eu preciso, na verdade. Quanto clinker eu preciso, quanto clinker mais escória, mais pozolana eu preciso. Essa menina aqui fez a pergunta, essa jovem senhora, fez essa pergunta em 2008, e ela fez esse gráfico. Concreto no mundo, aqui tem quilo de cimento por megapascal, e aqui resistência por megapascal de cilindro. E isso aqui é o concreto no mundo. Então, a gente precisa de 5 quilos de cimento por megapascal acima de 50 megapascal. O melhor concreto é o benchmark. E abaixo de 50 segue a linha de 250 quilos por metro cúbico. Esse é o benchmark de concreto tradicional hoje no mundo. Tá? E a gente começou a trabalhar, né? Como é que eu posso reduzir? A gente usou um conceito baixa demanda d'água, água que define a quantidade de cimento, alto teor de filler, né? Para fazer esses concretos, né? Então, empacotamento e tal. A vantagem é que com dispersante eu consigo hoje 20% de redução do cimento. E quando eu combino o filler e tudo mais, eu consigo até mais de 50% de redução do cimento e do CO2. Eu vou mostrar isso para vocês agora, né? Os agregados são fundamentais, tá? Porque se eu puder reduzir a quantidade de pasta, cimento mais água, eu consigo reduzir ainda mais a quantidade de cimento e até a de filler, né? Aqui a meta de redução de volume de pasta na Europa, na Escandinávia, né? Em diferentes países, isso aqui acho que é Suécia, isso aqui é Dinamarca, né? O pessoal está pensando em chegar em 250 quilos de cimento de pasta por metro cúbico, 250 decilitros de pasta por metro cúbico. No Brasil, nós estamos, na média, uns 300 litros de pasta, 320 por metro cúbico. Até porque a gente bombeia e controla tudo por slump, então é um pouco complicado. Reduzir o volume de pasta vai ser fundamental, né? Aqui estão os concretos que a gente tem desenvolvido hoje, aqui no LME, né? E a gente está começando a colocar no mercado. Esse é um concreto de 50 megapascal, 100 quilos de cimento, né? Dá para fazer.
Estamos fazendo aqui a mesma versão CO2 por megapascal, né? E a gente consegue, aqui está aqui embaixo, esse aqui está o concreto, é igual, cerca de 2 quilos de CO2 por megapascal, o nosso benchmark em longo prazo. Vai dar para fazer menos se eu capturar o CO2 ou usar energia renovável para fazer o clinker. Aí cai mais ou menos pela metade. Né? A gente tem estudado microestrutura e vou mostrar agora que nós estamos demonstrando nesse prédio experimental. Né? Primeira aplicação que a gente fez junto com a Intercement, ArcelorMittal e a Truper foi usar esse conceito para estaca de hélice contínua, que tinham geotermia incorporada e demandavam 12 metros de gaiola de aço. Né? Eu encho o furo de concreto, depois eu empurro a gaiola de aço. Né? Aqui está a obra acontecendo. Olha que não tem nada de exudação, tem pouca água no concreto, pouquíssimo, mas ele é fluido. Com condições, verão em São Paulo, 2 horas de transporte no caminhão, a gente conseguiu reduzir a pegada de CO2 em 52%, reduzimos a água em 30%, né? E reduzimos o teor de clinker, que esse era um CP5, em 57%. Tá? Evidente, isso aqui pode ser feito, o cimento já pode vir formulado desse jeito, tá? Ou eu posso fazer isso na concreteira, né? Preciso de cadeias de Eu acho que no Brasil nós caminhamos para que venham cimentos formulados, prontos para esse tipo de concreto, né? Um alto teor de filler. Mas essa é uma opção que a indústria vai fazer. A indústria cimenteira vai fazer, os que seus clientes vão fazer. Podemos também chegar numa solução mais ou menos híbrida, também acho possível, né? Onde a indústria cimenteira vende um cimento quase puro clinker e a diluição é feita pelo cliente, né? O importante é a pegada final, concreto. Então, e sempre pensando como é que a outra coisa é como é que eu posso fazer estrutura de baixo carbono, né? Então, eu já falei do benchmark, e aqui no Hub, que novamente nós simulamos junto com a Leonardo 3 soluções construtivas diferentes de pré-moldado. Tem 11 metros de vão aqui, é bem desafiador, né? E a gente conseguiu, indo otimizar, combinando a otimização da estrutura com o concreto de baixa pegada de CO2, em baixar em 40% a pegada de CO2 em relação à prática de mercado. Tá? É bastante importante. Nós também estamos com os aços de alta resistência, né? Isso aqui eu tirei da Arcelor, um aço CA50 e aqui um aço CA70, né? Pode baixar o consumo de cimento em algumas peças de concreto e reduzir congestionamento de armadura, muito importante, né? Talvez dê aí uns 10%, né, de redução da pegada do CO2 do aço, a redução do aço. Vai dar uns 5% da pegada de CO2 da estrutura. Né? Bom, tudo isso vai ser possível porque veio uma revolução digital, né? Está chegando, né? Muda tudo. Né? Todo mundo fala do BIM, mas tem inteligência artificial, mas tem muitas outras coisas, né? Dentro da revolução digital. E elas vão permitir a gente fazer construção do jeito que nós não conseguimos fazer antes, controlar a construção do jeito que nós não conseguimos, né? Métodos como esse método aqui do VICA, que tem 207 anos, a gente vai poder substituir, né? Nós vamos falar de forma de agregado, não ensaio de 2 horas com paquímetro. Isso pode ser online na minha correia transportadora, né? Eu vou falar de concreto, não vou falar de um cara medindo slump, botando água no ouvido, né, para acertar o slump. Isso pode ser feito, né, por sistemas de inteligência incorporados no caminhão de concreto, né? Aqui tem um exemplo onde desse caso do Verify, publicado pelo Kamal Kayati, onde o slump foi corrigido pela adição de aditivos aqui embaixo. A água foi constante. Isso permite reduzir a quantidade de cimento e reduzir o CO2, né? E eu vou poder fazer com impressão 3D coisas, vigas industrializadas, formatos incríveis, porque elas dispensam mão de obra da forma, né? Isso aqui é um exemplo norte-americano, aqui estão eles fazendo com a Cobod, né? E a gente está investindo, tem 11 empresas apoiando, mas o investimento aqui é todo da BCP e da USP. Nós temos o Digital Construction Lab, né? 2 impressoras de 3D, uma importada e uma made in Brasil, né? Feita pelos parceiros do Hub, que aqui temos toda a parte para processar formas e outras coisas avançadas, né? De produção digital, né?
E os meninos estão fazendo coisas incríveis, né? Inclusive o loginho do Rambic aqui, impressão 3D. Né? E isso com a participação de algumas empresas. É viável hoje? Bom, aqui nós já estamos com 300 quilos de cimento por metro cúbico. O benchmark mundial é 600. Tá? Nosso foco foi baixar CO2, né? Baixar o consumo de cimento, tornar a impressão 3D competitiva, e agora precisamos achar um mercado. A competitiva hoje não é, mas quando o custo da mão de obra subir, quando o CO2 pegar, talvez ele venha a ser competitivo. Então, essas são, aqui para vocês verem, né, o logo do CBC, Congresso Brasileiro de Cimento, foi feito com esse negócio. Para concluir, nós não temos, então, bala de prata. Ninguém pode esperar que vai aparecer alguém com uma solução milagrosa que vai te manter no negócio e manter competitivo sem muito esforço. Isso não vai rolar. Vai depender de inovação, de melhoria de processo, de motivação de equipe, né? Isso é coisa de médio e longo prazo, é um processo contínuo, de investimento contínuo, né? E o investimento, ele é um investimento difícil, porque não faz sentido no mercado de hoje. Eu tenho que pensar na minha empresa quando esse negócio de CO2 estiver precificado, quando a mão de obra, de fato, escassear de verdade e começar a subir, né? Então, eu preciso pensar quando os meus clientes os clientes dos meus clientes começarem a pensar, puxa, mas esse negócio aqui tem muito CO2, será que eu não posso comprar uma casa com uma alternativa diferente, né? Ou prefeito, né? É isso que nós temos que pensar, temos que investir pensando nisso. E isso tem uma incerteza, tá? Então, como é que eu reduzo a incerteza? A ideia que a gente tem, nós criamos o Hub para isso, né? De a gente promover a inovação diluindo o risco, compartilhando o risco. É isso que a gente está fazendo aqui. E nesse futuro de baixo carbono, não tem outra solução. Não existe solução fácil. É essa a nossa solução. É isso que a gente precisa fazer, né? Bom, aqui está o novo logo da BCP, tal, né? É um cubo, tal. Talvez a gente vá mudar a resistência do concreto. Obrigado pela atenção aí e estou disposto aí a responder as perguntas que eu souber, hein? E acho que todo mundo pode também responder. Obrigado. Obrigada, Vanderlei. Acho que em pouco período aqui de tempo você conseguiu falar de uma forma bastante didática, né, e coisas provocativas, inspiradoras, e até um pouco do que acontece, né, dessa questão do carbono que a gente literalmente está sentindo na pele e no bolso. Vou chamar agora o Walter Frigieri para se juntar com o Vanderlei e promover um debate aí, questões em relação ao tema que foi colocado. E lembrando novamente, quem quiser, tiver algum questionamento, pode colocar no chat, pode levantar a mão, ou, enfim, se manifestem. Walter e Vanderlei, por favor. Bom dia. Você estava falando, Vanderlei, eu estava lembrando do tempo que eu dava aula de planejamento estratégico, e uma das dificuldades que eu tinha era fazer os alunos pensarem sobre o futuro. E você estava falando, eu me lembrei um dos truques que eu usava, eu colocava a capa da Veja, né? Eu colocava capas antigas da revista Veja para eles entenderem como o mundo mudou, mas lá atrás o futuro já estava avisando, olha, eu vou ser diferente do passado, né? Por exemplo, tinha uma capa da Veja que falava assim, internet, você ainda vai estar nessa rede. Veja, olha que coisa, né? Naquele momento, a Veja anunciava uma novidade que era a internet, e a gente sabe que disruptou um monte de negócio. O que eu queria te perguntar, pensa numa matriz que tenha o cimento, o concreto e a construção. E aqui vamos falar assim, inovações incrementais e inovações, vamos dizer, mais disruptivas. Como é que você acha que esses três segmentos vão se comportar, né? O quanto tem de espaço ainda de inovação incremental, olhando para a construtora, para o cimento, para o concreto, e o quanto é necessário, vamos dizer, pensar mais fora da caixa em cada um desses três segmentos? É difícil dizer isso, né? A gente não tem muito um benchmark de CO2 das obras reais, estamos começando a fazer isso agora, né? Mas eu vejo, por exemplo, muito pouca a margem para inovação incremental em alvenaria estrutural. O que a gente tem hoje em dia é uma coisa inacreditavelmente eficiente, tanto em termos de produtividade quanto em termos de CO2.
Mas eu vejo mais nas estruturas de concreto moldadas no local. Por exemplo, a alvenaria estrutural não tem os desvios de prumo, né, de 5, 7 centímetros, que tem as estruturas locais, né? Não tem as sobreespessuras e tudo mais. Então, eu acho que vai variar um pouco de caso a caso, né? Acho que uma das coisas que, para mim, tem muito espaço é para a gente reduzir a nossa variabilidade. Acho que as pessoas ainda da construção, particularmente no Brasil, não estão conscientes de perda de valor, que é a variabilidade. A variabilidade do cimento implica no do concreto, a do concreto implica na obra, e a da obra implica no projeto de estruturas, e tudo isso vai somando. Então, existe uma sinergia de processo setorial, que eu acho que o Rubik é um bom lugar para fazer um exercício disso. Eu não sei onde tem, né? No cimento, por exemplo, a rota atual de melhoria do clinker, de substituição do clinker por escória e cinza volante, já acabou. Não tem muito o que fazer. Dá para ganhar um pouco de escória a mais aqui, etc. Vou colocar uma argila calcinada, mas isso também não funciona no produto industrial. Então, a indústria cimenteira, para mim, está num nó muito grande, tá? E eu acho que a nossa proposta do Hub, que é a proposta que faz mais sentido que o filler com aditivo, é mais caro do que o cimento convencional hoje em dia, tá? Na área do concreto usinado, né, eu acho que dá para melhorar ainda, e vejo essas coisas do IoT, também vejo melhoria de controle de água, né, do IoT para tirar a variável água do motorista do caminhão, tá, que nos bota aí meio saco de cimento a mais, pode melhorar bastante, né? Isso não é disruptivo, mas no longo prazo eu penso mais em concreto seco chegando na obra, tá? Ou robô fazendo concreto na obra. Chega areia, brita tudo lá e o concreto que eu preciso, da quantidade que eu preciso. Então tem esses outros modelos, mas tem ganho no concreto também, que é uma coisa evolutiva. Tem ganho no packing de agregados. As centrais não têm muito espaço para agregado, tá? Os nossos estoques de agregados são ilimitados. Nossas centrais são muito primárias, tá? Então, ali tem ganho bastante para concreto usinado. Se eu tiver, uma sucata veio com areia cor-de-rosa, eu acho que muita gente pensa que ela é boa porque é rosa, né? Mas, então, esse tipo de coisa tem muito espaço, tá? Tem espaço para melhorar em tudo. O problema é que eu tenho que trabalhar na melhoria do meu processo, que tem os ganhos competitivos de curto prazo, mas eu preciso começar a investir hoje nas coisas mais disruptivas, porque é elas que vão me garantir daqui a, sei lá, 5, 10 anos, né? Eu não sei. Eu acho que essa pergunta exigiria um exercício nosso, talvez, do Hubik, com os Hubikers, a gente fazer para cada mercado, ver o que é de ganho. Podia fazer um mapa disso, né? A Eliana podia coordenar um processo desses, assim. Meu Deus, isso é uma ideia. Tô dentro. Antes de passar para o Graziano, aliás, vou passar a palavra para o Graziano com uma pergunta, é só para a gente ver como a coisa é complexa. Eu estava num evento onde era sobre túneis, né? E aí o empreendedor lá, ele mediu qual foi o ganho de CO2 de ter o túnel. Veja que interessante. Simplesmente ter o túnel era um trecho ali que se fazia em 45 minutos, passou a se fazer em 10. Ele calculou, por economia de combustível, a redução do CO2. Ou seja, é uma mudança de mentalidade, né? A gente colocar o CO2 na equação é uma mudança de mentalidade. Então, eu pergunto para o Graziano, que ele vai ter a palavra dele, que ele já tinha pedido, como é que está sendo isso em projeto? O quanto a gente sabe que o desempenho, por exemplo, entrou ali como um elemento importante, mas o quanto o CO2 faz parte hoje da vida dos projetistas? Graziano? Que hoje, na conscientização dos projetistas, isso significa zero, né? Ninguém projeta para economia de carbono, né? E eu vejo hoje uma coisa super importante que o Vanderlei falou, e você também, que é a questão da variabilidade, né? A variabilidade, eu sinto hoje que é uma grandeza enorme que nós temos, é muito alta. Então, eu concordo super de a gente continuar nos trabalhos disruptivos, mas nós temos que atacar isso, porque inclusive nos prepara para entrar numa indústria mais controlada. Eu acho que hoje a gente é
altamente descontrolado do ponto de vista da variabilidade, né? Em todas as linhas de raciocínio, você vai encontrar índices de variação altíssimos, né? Então, por exemplo, a gente controla muito concreto, temos resultados aí diários, né, que a gente controla e vê a variação que existe para uma mesma empresa de fornecimento de concreto, né? Depois eu meço também a variação dos resultados de extração nas obras. Eu estou conseguindo quantificar quanto que introduz de variabilidade na resistência, tá? Eu tenho isso hoje mapeado e estou apertando isso para ter melhor, porque isso é uma variável que ninguém mede, né? Quanto é que uma obra bem executada introduz de variabilidade na resistência? Porque não adianta você fazer um concreto com baixíssima variabilidade se você tem, na aplicação desse material, a introdução de uma variabilidade em níveis muito altos, né? Então você acaba perdendo, né, eficiência por conta disso. E eu vejo também uma necessidade de a gente corrigir a nossa norma de controle, por exemplo, de resistência de concreto, que dá uma ideia de que o concreto não tem variabilidade, tá? Da maneira como está hoje registrado, o objetivo é misturar FC médio com FCK, é tudo a mesma coisa. Não existe essa distinção do ponto de vista prático, tá? Porque você simplesmente tira lá 2 corpos de prova, pega o maior dos dois e diz que isso é um FCK. Desculpa, não consigo entender isso. Tá? Porque aqui no Hub, que a gente está discutindo muito o sensor, né? Como um elemento desse processo, né? Então, não, eu só coloquei esse ponto Não, aí eu acho para... isso ótimo, que a gente talvez vá para esse lado, mas eu estava até discutindo outro dia isso na ABESC, tá? Eu acho que aí o fornecedor do concreto vai ter que dar a calibragem do sensor para o concreto dele, porque depende do traço dele. Mas, ó, veja, aí é que está. O Gadão falou uma coisa fundamental, tá? Primeiro, variabilidade é inevitável, tá? O que não dá, e aí eu acho que quando nós jogamos fora, quando o controle da obra jogou fora o controle estatístico, ele interferiu, ele tornou o controle estatístico da concreteira. Não dá para gerir uma concreteira, uma produção industrial, sem ter controle estatístico de processo. Agora, se o teu cliente não controla estatisticamente, você está ferrado, porque o teu cliente vai discutir caso a caso, tá? E aí a variabilidade fica uma coisa moral, tá? Então, eu particularmente acho que as pessoas têm que entender que nós precisamos, para mim, isso é absoluto um erro abandonar a ciência. Essa esperteza, a mania nacional de ser esperto, abandonando conceitos científicos que têm 300 anos e nos trouxeram até aqui, tá? É uma burrice, vocês me desculpem. Ou nós voltamos para controle estatístico do processo em tudo, e ele tem que ser coerente. O cimento é estatístico, o concreto é estatístico e a obra é estatística. Não tem outro jeito. Não tem. Porque senão não tem. Então, Walter, eu acho que tem uma coisa, no curto prazo, temos que voltar para o controle estatístico do processo, resgatar, voltar 20 anos atrás e fazer as coisas como elas deveriam, e a gente nunca deveria parar de fazer. Nunca deveria ter sido abandonado, né? Exato. E, ao mesmo tempo, investir no futuro nas coisas mais disruptivas do IoT. E aí nós temos que discutir muito. Eu, particularmente, acho que a maturidade tem muitos limites, né? Em muitos casos não vai ser a solução. Mas não existem outros? E esta é a discussão que o Hub tem que fomentar, né? No curto prazo, vamos fazer melhoria, vamos controlar o processo, e para controlar o processo, o mundo inteiro usa controle estatístico, todas as indústrias, eletrônica, chip, é tudo controle estatístico. Ninguém faz controle caso a caso, não existe isso, tá? Quer dizer, não podemos ser nós super inteligentes, e está dando errado, né? Como está dando errado. A gente vê umas coisas no LinkedIn outro dia. Tem colegas professores universitários que já não entendem mais que a variabilidade é inevitável e que tem que ter um controle estatístico do processo. Fica discutindo caminhão, betoneira. 12 metros cúbicos, o cara pega 3 litros. Né? Primeiro, pessoal, tá aberto aqui, hein? Quem quiser escrever aqui A no Eliana chat, estava com a mão levantada. não, Opa, só para... levantei de sem querer, mas tem uma pergunta no chat, tá, Walter?
Eu só Do queria Mário. perguntar mais uma Ah, coisinha sim, sim. para uma provocação geral, Não, eu que não é estou vendo a pergunta. Fala, Graziano. como Ah, é que tá. vocês enxergam o mercado informal nisso tudo? Porque se ele representa, sei lá, 80% do consumo do cimento, vamos dizer assim, aproximadamente, né? É uma cruzada, né? Você É, é, educar isso. a gente tem um estudo no Hub que 70% mais ou menos é o mercado do saco, tá? Parte disso vai para a construtora que usa cimento em saco para fazer argamassa, por exemplo, e até para fazer concreto, né? Mas muito vai para o canteiro. Então, nós dentro do Hub, nós estamos fechando agora a formatação de um outro projeto, que é um projeto para entender o uso do cimento no mercado, não só do cimento, mas para entender o mercado informal. Vamos começar com favela, mas vai para habitação de classe média, onde tem o arquiteto e o empreiteiro na ponta, onde não dá para contratar concreto de concreteiro, porque o cara contrata, ele tem 2 metros cúbicos de concretagem por dia, tá? Então, esse é um tópico muito caro aqui para a gente, se você estiver interessado, nós logo vamos estar preparados para chamar todos vocês, a quem quiser se somar nessa jornada de entender a construção informal. Entender para mitigar e para abrir oportunidades, né, para todo mundo trabalhar nela. É a nossa sobrevivência. É um grande tópico, Graziano. Deixa eu recuperar aqui. Eu tinha visto o Mário, mas eu não se despedi aqui, mas ele deixou uma pergunta. É uma pergunta interessante, que ela fala o seguinte: porque a gente vive num país, na verdade, com uma demanda social absurda e a habitação é uma delas, e a gente sabe o esforço que foi ali orçamentário para o governo chegar a um determinado verba por casa, digamos assim, para viabilizar a Minha Casa Minha Vida. Então, o que o Mário está colocando é a contradição, né, entre o aumento do custo da construção por conta do carbono e as necessidades sociais do país. Eu não acho, aí é que está, eu acho que o carbono vai ter um custo, mas reduzir o carbono nem sempre tem um custo. Vou dar um exemplo, sou fabricante, sou uma concreteira. Se eu fizer um estudo de seleção de agregados e começar a combinar e melhorar os meus agregados, negociar com os meus fornecedores, fazer um agregado mais controlado, reduz o volume de pasta. Aumenta um pouco o custo do meu agregado? Aumenta, mas não muito. E a redução do volume de pasta vai ser importante. Tá? Então, eu acho que a redução, o cimento é 50%, 60% do custo de uma concreteira. Tá? Eu vou reduzir cimento. Claro, tem os aditivos. Então, eu não acho necessariamente, eu acho que algumas estratégias de mitigação, por exemplo, captura de CO2, é custo na veia. Tá? Agora, tem muita estratégia. Reduzir variabilidade reduz o meu custo, porque eu tenho ganhos em toda a cadeia. Tá? Então, eu tenho muita mitigação ainda, não dentro da fábrica. Na fábrica de cimento, eu acho que já era as mitigações sem CAPEX, sem custo. Mas para baixo, tem muita coisa para fazer. Então, acho que talvez podia ser um outro mapa, oportunidades de mitigação a baixo custo ou a custo negativo para a cadeia. Tá? Porque nós temos que dar repertório para as pessoas. Então, eu não acho isso. Como é que o governo está vendo isso? Eu não sei o que o governo está vendo, eles estão discutindo, tem muita discussão no governo, muito qualificada, tem gente que veio do exterior, com experiência europeia e americana. Eu estou num comitê de taxonomia do mercado de carbono, a discussão é de alto nível. Tá? Tem coisas que a gente estou estudando para tentar entender o que aqueles moleques estão dizendo. Tá? Economista, tal. É fogo. Tá? Cara formado no Banco Mundial, enfim, é uma coisa, vem com mecanismos financeiros complexos. Mas o que eles estão querendo fazer? Minha Casa Minha Vida vai ter meta de CO2. Para você entrar no primeiro momento, antes do imposto, ou você está abaixo da meta de CO2 daquele ano, ou você está fora da licitação. Vai ser simples assim. Não vai ter custo no primeiro momento. O custo vai vir. Acho que leva uns 3 aninhos aí. Tá. O Christian fez uma pergunta a respeito de certificações que existem no mercado, o LEED, o Aqua, se você considerar que eles podem contribuir para as metas de redução de CO2, se caso eles contribuam, eles poderiam ser impostos à construção, enfim, qual que é o papel desses selos? Esses selos, eles não são política pública, eles foram parte de um momento onde se achou
que o mercado poderia se mover sozinho para uma economia mais sustentável. Esse momento, para mim, hoje ninguém tem dúvida, passou. Nós não temos tempo infinito de ajuste e tem que ser rápido, e rápido os chineses nos mostram, e agora o Biden está mostrando como se faz, a Europa está com a política pública. Então, esses selos, segundo eles, nunca passaram de 0,01% de construção de qualquer mercado. Nada que pega menos de 40%, 50% do mercado é relevante do ponto de vista de CO2. Não interessa ter um prédio super baixo CO2 que a gente se orgulha. Tá? Isso é bom porque mostra o que é possível. Mas isso não vai mexer a média do CO2 de um setor. Para a política setorial, selos são inúteis. Tá? Não são inúteis, não são efetivos. Eles podem servir para inspiração, mas a agenda do LEED e todos os selos agora está completamente desatualizada. Tem um monte de coisa que está lá que não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o CO2. E o CO2 não está, vai vir agora no LEED, mas tem 250 outros requisitos que custam, distraem e afastam as pessoas. As empresas olham para o LEED e falam assim, eu não posso pagar o LEED, se a construção sustentável for LEED, eu não faço nada. E não fazem nada. Então, esse é o nosso drama. Ajudei a desenvolver o selo Casa Azul da Caixa, claramente inspirado no LEED, não tenho nenhum problema com isso. Mas isso é outra coisa, é o mercado de mostrar algumas potenciais de futuro. O que nós estamos falando aqui é uma coisa horizontal que vai pegar todo mundo. Tá? E rápido. Deixa eu aproveitar que o Graziano está aqui em foco, né? Ele ficou aqui no palco. O Graziano, recentemente a gente estava conversando com um projetista, nós estamos desenvolvendo uma solução de pavimentação urbana de concreto de baixa espessura, né? Nós temos uma solução com fibra em 10, e o projetista falou, dá para fazer em 8, né? E me chamou a atenção, porque ele vai mexer nos coeficientes de segurança de projeto. A gente estava falando agora há pouco da variabilidade, né? Então, você tem norma, você tem, vamos dizer, ao longo da cadeia produtiva, você tem esses elementos né, que fazem essa variabilidade aumentar. É possível você ter um nicho de construção, digamos assim, onde você vai usar um outro fator de segurança que vai reduzir custo, vai diminuir CO2. Como é que você vê essa questão? Isso é viável, né? Desde que você tenha esse setor esteja fechado no controle da sua variabilidade, porque segurança é variabilidade. Quer dizer, é questão de probabilidade de ruptura, né? Ou probabilidade de algum insucesso, que pode não ser só ruptura. Mas isso é que tem que estar sob controle, isso está totalmente atrelado à variabilidade. Então, eu vejo, é um outro ponto super importante que a gente também pode atacar, né? Que é se você tem uma indústria que tem baixa variabilidade, você vai ter coeficientes de segurança menores, porque você vai conseguir ter a mesma segurança que você tinha antes de fazer essa redução de variabilidade da produção, né? Lógico que do lado das ações, as variabilidades continuam aproximadamente as mesmas, né? Porque as intempéries estão aí, você tem uma série de situações que não dependem só, vamos dizer assim, do passado, né? Que você, na verdade, monta um programa de carregamentos em função do que você conhece do passado, né? E hoje nós temos que também fazer projeções de futuro, né? Então, mas tudo bem, mas é uma componente altíssima do coeficiente de ponderação é a variabilidade dos materiais com os quais a gente está trabalhando. Olha, eu acabei de voltar ontem da reunião do GLOBE, é uma iniciativa chamada Joint Committee Globe Consensus, que é uma iniciativa que começou no Joint Committee for Structural Safety, que é um pouco assim o comitê que reúne as associações de aço, concreto e estruturas leves, pontes grandes, onde se discute filosofia de projeto e como é que se gerencia risco. E a discussão hoje que estava tendo, tinha gente da FIB, estava gente da IAPSE, estava gente do aço, que eu esqueci o nome, né? E a discussão é como é que a gente vai calibrar os modelos de risco. Então, isso está sendo discutido. Por um lado, eu tenho os eventos extremos, né? Isso vou ter que calibrar, tá?
E aí tem uma coisa, né? O França, outro dia estava falando, eu acho que o Graziano vai concordar, que existem muitas oportunidades de gerenciar risco, mas também tem muitas oportunidades de melhorar projetos. Existem formas na norma de solução simplificadas de projeto que são fáceis para o projetista e que resultam em estruturas mais robustas. Em Quer dizer, gorduras. os projetistas caros, como é que um cara caríssimo, um projetista assim, que cobra mais que o mercado, como o Graziano, ganha dinheiro? Porque ele cobra caro, mas ele entrega uma estrutura muito mais econômica. Tá? Por quê? Porque ele usa métodos mais sofisticados. Né? Então, este é um caminho super importante. Tá? A outra coisa que tem nessa coisa do risco, né, é que nós vamos precisar, que o Graziano falou muito bem, nós hoje dimensionamos a altura de uma ponte para evitar que a água bata e leve o tabuleiro, né? Em função das chuvas dos 50 anos passados, que são irrelevantes, como nos mostrou a chuva na Serra Gaúcha, recentemente, que levou pontes com 100 anos, que nunca tinham ficado debaixo d'água, foram embora. Né? E foi muito interessante a discussão que fizemos na quarta-feira lá. Aí alguém falou, não, mas eu estou com um cenário aqui num país, não falou que país era, um cara Michael Faber, ele faz análise de risco, para um investimento de uma grande rodovia, tá, que passa por muitos vales. E estão chegando à conclusão que, para alguns cenários de mudanças climáticas, eles vão projetar a ponte para o tabuleiro ir embora. E os pilares ficarem, e eles vão fazer a ponte rapidinho em cima, com construção industrializada. Então, vão existir cenários aonde eu vou ter que aceitar, porque se eu dimensionar tudo para um cenário de probabilidade baixa, hoje eu tenho que desmaterializar, eu vou acabar fazendo coisas mega robustas. E isso não vai funcionar. Então, existe uma discussão filosófica de gestão de risco que o Brasil, a gente tem talvez o André, que é um professor da ESC de São Carlos, que trabalha mais com a questão dessas coisas dos modelos de risco imaginários, que nós precisamos começar a discutir. Tá? E nós precisamos trazer os caras de mudanças climáticas para criar cenários, qual é o risco dos ventos, qual é o risco das chuvas, e parar de usar tempo de recorrência do passado, porque eles não estão dando conta. Né? O cara da ANEEL precisa entender que não interessa os ventos do passado. Né? Ele tem que, nós pagamos e queremos que a ANEEL esteja preparada, Enel, né, para os ventos atuais e os do futuro. E a construção é a mesma coisa. É super interessante. Eu acho que talvez esse debate aqui que a gente ele tenha aberto aqui digamos, uma nova frente para o Hub, né? Porque se a gente está falando, né, de modelos, nós estamos trabalhando em modelos preditivos aí para cimento e concreto, nós estamos falando em sensor, nós estamos falando de discussão de risco, né? Nós estamos falando de projeção climática. Se a gente reúne um grupo aí envolvendo construtor, concreteira, cimenteira, projetistas, aí a gente vai trabalhar sem necessariamente trabalhar do lado da inovação do material, a gente tem um ganho potencial aí, né, de custo de CO2, né? Eu acho que isso aqui talvez seja um produto dessa nossa discussão aqui. O que você acha, Graziano? Com certeza. Eu acho que nós temos uma janela de oportunidade de aperfeiçoamento das técnicas vigentes hoje. Tá? Tudo isso eu acho que está passível de revisão. Né? E a gente hoje tem à disposição, né, softwares, inteligência artificial, que nada mais é do que um software sobre banco de dados, para fazer simulações com muito mais precisão do que a gente já fez no passado. Então, eu concordo com o França em relação às normas, né? As normas estão, vamos dizer assim, é pedra sobre pedra, mais ou menos, né? Então, você parte de uma base e vem colocando novos elementos apoiados sobre as bases anteriores. Algumas dessas bases talvez tenham que ser revisadas, né? Em especial no caso do dimensionamento de pilares, que você tem efeito de instabilidade junto com o efeito, vamos dizer assim, efeito de segunda ordem junto com o estado limite último, né? Desculpa eu usar esses termos aí que podem não, mas favorecer nós muito. temos que começar a discutir esses termos fora do grupo de estrutureiro, porque as pessoas precisam entender as coisas. Porque a gente sente que ninguém mais sabe
esses detalhes de que, na verdade, estão decidindo um monte de coisa, né? Então, na verdade, você tem fenômenos estatísticos aí que têm diferentes probabilidades e que vão culminar no dimensionamento daquela peça, tá? E isso eu tenho feito uma série de brincadeiras, assim, eu falo brincadeiras porque é coisa de você fazer simulação com 5, 6 mil casos diferentes, estatisticamente, e daí tentar verificar qual que é a probabilidade de ruína, né? Tem oportunidade de redução aí, tá? Em termos de dimensionamento. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Mas isso significa engenharia, que é uma coisa que está perdida hoje, infelizmente. Né? Ninguém faz mais nada em termos de engenharia. Talvez o clima gere um clima favorável para a gente, porque é isso, né, que o Vanderlei estava mencionando. Como as partes não se entendem, não compreendem seus processos, elas não compreendem o potencial que existe da integração disso tudo, né? Eu acho que isso gerou aí para a gente... Era exatamente essa palavra que eu ia falar, ela está meio usada de maneira imprópria, já foi usada como marketing por muita gente, mas a engenharia integrada é o nosso futuro. Ô, Walter, o Fernão, acho que tem uma manifestação aí. Ele ficou com a mão levantada há 3 séculos, aí ele fez um tratado ali no chat. Aí não sei se ele prefere falar ou escrever. É porque eu vi ele baixar a mão, eu achei que ele tinha regado. Vamos, fala aí, Fernão. Ele ficou cansado. Não arreguei, não. O Walter, o Fernando protesta. O Walter estava te discriminando só porque você é jovem e tem mais cabelos. Na época eu não estou em São Paulo, ele tá bravo comigo que eu não estou mais ficando em São Paulo, quase. Professor, uma das coisas que a gente está discutindo aqui é principalmente nessa questão aí, como eu coloquei aqui no chat, que é justamente em todas essas fases que a gente está pensando aí dos materiais, principalmente quando a gente está pensando ali na parte de extração de matéria-prima, fabricação dos materiais, transporte, construção e até manutenção, a gente consegue ali quantificar ali a questão de emissões, né? E também ali do consumo energético, né? Mas, porém, quando a gente está falando da questão de rodovias, né? Tem uma parte que é a fase de uso da rodovia, que a gente tem alguns estudos já que estão abordando a questão de como que é o comportamento estrutural dessa estrutura com a interação com os veículos, principalmente veículos pesados. E demonstra que, por exemplo, quando você trabalha com um revestimento mais rígido, como o concreto, a gente está falando de um modo de elasticidade aí de 28, 30 gigapascal, comparado com uma outra mistura asfáltica que tem um baixo, né, modo de elasticidade, esses veículos pesados eles necessitam de menos energia para sair da inércia e para trafegar nessas superfícies mais rígidas. E com isso, a gente conseguiria reduzir drasticamente o consumo, né, de energia, de combustíveis, diminuir o excesso de combustíveis nessas estruturas. Como que a gente poderia utilizar um parâmetro desse num advocacy para mitigar, né, o consumo, né, ou emissões, né? Essa que é a minha dúvida. Onde que a gente encaixa isso? Eu acho que o que você está falando é super relevante, tá? Precisa considerar o ciclo de vida. E no caso de rodovias, por exemplo, tem um modelo. Mas aí eu acho que os modelos que tem hoje em dia, que a indústria está usando, são bastante fracos, no seguinte sentido. Porque nos próximos 30 ou 40 anos, a matriz energética dos nossos veículos precisará mudar também. Então, eu preciso ter um cenário, e esse é um problema que falta no Brasil, uma visão estratégica de país. Tá? O governo anterior, enfim, não estava muito mobilizado com o CO2 e o atual também não, né? Está mais preocupado com sobrevivência no curto prazo, até a nível de congresso e tudo mais. Mas nós precisamos criar qual é o nosso plano estratégico de longo prazo para a redução das emissões dos veículos de transporte. Tá? Então, eu preciso disso, ter esse cenário aceito pela sociedade e pelo governo. Não vai ser o mesmo. Alguém de vocês... É só olhar o que os chineses começaram a fazer no mercado brasileiro com os carros elétricos, tá? Não vai ser o mesmo. O que será, nós não sabemos. Nós estamos começando com investimentos em hidrogênio, né? Os caminhões, possivelmente, vão andar a hidrogênio líquido, né? Então, a discussão hoje é se eu vou botar a reforma do hidrogênio, do etanol, dentro do caminhão ou no posto.
É isso que vai acontecer. Tá? Então, tem esse cenário, né? E aí eu preciso de cenários críveis, né, de uso da rodovia também. Quantas pessoas vão viajar e como é que vão viajar as coisas. Então, isso precisa ser público e aceito. A outra questão tem a coisa da manutenção, que eu acho que é super importante. Os modelos que a gente tem, eles são sempre pensados no caso otimista. Tá? No caso real, uma solução mais... Ela é muito mais durável. Vamos pegar cerâmica, revestimento de fachada de cerâmica versus revestimento de fachada pintada. Cerâmica lá em Belém tem cerâmica de 150, 200 anos, fachadinhas. Tá? Esta não é uma... Eu não posso, então, dizer, vai durar 200 anos. Porque o que não interessa qual é o potencial de durabilidade da cerâmica. Interessa o quanto aquela aplicação de cerâmica naquela fachada, daquele prédio vai durar. Aqui em casa, a gente temos com 20 anos e existe uma tendência familiar de dar um update no banheiro. E isso significa botar uma cerâmica que está meio velhinha esteticamente, mas poderia ficar por mais 200 anos. Tá? E ela vai para o lixo. Então, eu preciso ter cenários reais de vida útil, que também nós não temos, precisamos criar e precisa ser aceito. E tem que ser robusto para isso, precisa ter dados. A outra coisa é os de manutenção, né? Também não posso fazer o ótimo do um com o péssimo do outro. Eu tenho que trabalhar com o provável do um com o provável do outro. Qual é o provável? Então, eu acho que falta, e aí já acho que eu falo um pouco com o Walter isso antes, a gente precisa criar esses cenários e validar esses cenários. Ele tem que ser robusto, ele tem que estar bem bancado, e ele precisa ser aceito pelos órgãos públicos e pelos nossos concorrentes também. Porque nós temos que ter um cenário... Né? Então, it's a long way to go, tá? Mas eu acho que tá na hora de começar, tá? Os americanos começaram, os europeus estão mais avançados. Vanderlei, eu acho que esse ponto que você colocou, e nós encerramos aqui as perguntas, esse ponto que você colocou é fundamental, que é assim, nós passamos muitos anos com gente dizendo que tem solução, a tal do greenwashing, né? Não tem número para comprovar, né? A gente tem a indústria do cimento como especificamente dentro de fábrica, como um benchmark, mas a gente tem que estender... Fora do cimento e o aço, talvez um pouco, ninguém tem número no Brasil. O cimento tem número verificado, os números são bons, entende? É só o cimento, todo o resto, e é só o cimento até a porta da fábrica. Dali para frente, não temos. Temos de bloco de concreto, 30, né? Vamos reconhecer o nosso trabalho coletivo, né? E pouco mais, gente. É um grande desafio, né? Bom, pessoal, vamos agradecer aqui a contribuição aqui do Vanderlei. Como sempre, trouxe uma série de provocações que faz a gente pensar. Tivemos a felicidade do Graziano aqui fazer parte aqui do debate, e eu acho que ficou aqui, no mínimo, uma provocação para o Hubik, né? Eu acho que essa questão aí da variabilidade, ela embute muitos ganhos para a gente, né? Com a relação, vamos dizer assim, investimento-retorno nesse tema da variabilidade, talvez seja uma coisa que a gente deva olhar com muito carinho. Então, vou devolver a bola aí para a Eliana continuar aí a nossa reunião. Obrigado aí a todos. Legal.